Olá, olá a todos! Que delícia! Estamos aqui no último dia, 30 de novembro, no dia do último dia do Novembro Laranja. Novembro Laranja, que é o mês de alerta, a conscientização e do zumbido. E olha que delícia! Eu tenho aqui duas grandes que pediram para entrar. Ai, que delícia! Um monte de gente dando, acenando aqui, que gostoso. Ah, olha quem tá aí, Tani! Tudo bem, queridona? Tudo ótimo! Ai, Tani, querida, que delícia, viu? Olha, vou te falar, esse mês a gente trabalhou, hein? Meu Nem me fale, ó, 30 dias. menina! Alô Olá, aí Tá também, aí! querida. Olá, olá, que gostoso! Gente, essa live é muito especial, vocês não estão entendendo a minha alegria, não só porque a gente está finalizando o Novembro Laranja, né, com uma live sobre zumbido, uma visão luso-brasileira. Olha que especial! E não é com qualquer pessoa que a gente está aqui, a gente está com as duas grandes referências de zumbido, uma no Brasil e a outra em Portugal. Que delícia, E você menina! no meio de campo, E né? eu aqui, ó, de laranja aqui, olha, ó, de Ó, laranja, finalizando aqui o nosso Novembro Laranja. Que especial! Muito obrigada por vocês terem aceito esse convite muito, muito gostoso para a gente finalizar o Novembro Laranja. Queridas, então vamos lá. Eu quero assim, olha, gente, tem um monte de gente entrando, olha que gostoso, as pessoas estão aqui super agradecendo. Olha, muito gostoso. As pessoas estão super engajadas e eu vou falar uma coisa para todo mundo que está entrando. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas nessa live, depois que a gente colocar essa live, que está sendo gravada, e depois que a gente colocar essa live no ar, vocês mandem as perguntas lá. Nós vamos tentar responder todas aqui, mas se a gente não conseguir, vocês mandem as perguntas que depois a gente responde, tá bom? Ô, Bom, Kátia, queridos, fala. eu também quero dizer que para mim é um prazer estar pela primeira vez com a Ula, né? Que é uma companheira de congresso de zumbido, né? Da Tinnitus Research Initiative. Então é muito gostoso, porque eu já vi que a minha vibe tem a ver com a dela no congresso, mas a gente não tinha estado juntas nas redes sociais. E é mérito seu de ter conseguido fazê-la vir. Hub, a gente vai conectando as pessoas, vai é juntando verdade. as pontas. Eu também Bem, quero cumprimentar a ambas e agradecer este amável convite para participar nesta live e com todo o gosto com as duas. A Kátia já começámos a trabalhar juntas e vai ser excelente que, trabalharmos as três juntas. ai, que gostoso. Que delícia ouvir esse português europeu. É gostosinho. Muito, muito gostoso. E é mérito da Tani também, que fez a conexão entre eu e a Ula. Muito gostoso. Então, é o mundo se conectando, né? A gente É está isso. super em prol dos pacientes, né? Em prol das Exatamente. pessoas com zumbido e as hipersensibilidades auditivas. Bom, eu quero começar apresentando essas duas grandes referências, né? Para quem não conhece, eu vou começar apresentando a Ula, a doutora Ula Aider. Olha, gente, eu tive que gravar um áudio para a Ula para pedir para ela me falar exatamente como que eu ia falar o nome dela. Que se escreve com H, no Aula e no Aider, né? Mas aí eu Exato. já aprendi que é a Ula Aider. Então, a doutora Ula Aider, ela é médico otorrinolaringologista aqui em Portugal. Ela é consultora em otorrinolaringologia. Ela tem doutoramento em otorrino com uma tese com um tema muito especial, acúfenos, biomarcadores e qualidade de vida numa população portuguesa idosa. Ela é professora auxiliar convidada da Otorrino na Nova Medical School, aqui de Lisboa. E ela é coautora do Guideline Europeu de Multidisciplinariedade para acúfenos, zumbido, né? Para quem não sabe o que é os acúfenos, aqui em Portugal é o zumbido. E responsável por todas as consultas do que aqui a gente chama de tinitologia na CUFTEJO,
que é um hospital referência em Lisboa. E ela é coordenadora do curso A Rede Tinnitus, que ela também organiza um curso de zumbido, já está aí na segunda edição, online também. Esse ano eu tive a alegria de poder fazer alguma palestra, alguma contribuição, aprender muito com eles de uma maneira presencial, foi muito gostoso. Então, querida Ula, seja muito bem-vinda aqui nesse espaço luso brasileiro, que eu acho que vai ser um bate-papo muito gostoso. E agora, a gente não pode deixar de apresentar, embora dispense apresentações, porque a Tani no Brasil, ela é a nossa rainha, né? A nossa mãe do zumbido aqui. Mas a Tani, querida, a doutora Tani Gansanches, ela é médica otorrino, como todo mundo sabe, ela é professora livre docente e associada da Faculdade de Medicina da USP, ela é fundadora e diretora do Instituto Gansanches, autora do livro Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura, e ela é a criadora, a mãe do Novembro Laranja. Muito especial. Então, estamos aqui todas, né, celebrando aqui o final do Novembro Laranja. Foi um mês muito intenso, extremamente intenso. E eu gostaria de começar essa live chamando a Tani para contar, já que ela é a mãe do Novembro Laranja, contar um pouquinho do Novembro Laranja, contar um pouquinho do EISA, que é a vertente científica. Enfim, vamos lá, Tani, conta pra gente aqui um pouquinho de tudo que você passa por essa cabeça inquieta. É, exatamente. Coração de mãe e mente inquieta. É exatamente assim que a gente se define, né? Então, eu acho que a ideia sempre é desses dois projetos, do EISA e do Novembro Laranja, que estão muito conectados, né? É sempre criar estratégia após estratégia para fazer mais gente aqui no Brasil entender um pouco mais de zumbido e se motivar. A gente sempre faz uma linha para público, né, Kátia? E uma linha para profissionais. Porque não adianta mexer em só um dos lados, né? Então, esses dois projetos sempre tiveram conectados, né? Sempre tiveram esse objetivo de, ó, quanto mais pessoas se motivando a estudar zumbido, tratar os pacientes, e quanto mais pacientes orientados a gente tiver, melhor esse entrosamento aí nas consultas médicas e audiológicas, né? Eu acho que isso é muito produtivo. Então, de um modo geral, o Novembro Laranja abraça os 30 dias do mês, e o EISA, que é o Web Meeting Internacional sobre Zumbido e Hipersensibilidades Auditivas, é a vertente científica, né? Embora com ação social, do Novembro Laranja. Então fica uma coisa contida dentro da outra e as duas indo aí de vento em popa, né? A cada ano que passa, a gente sente que vai abrangendo mais pessoas, ou seja, metas cumpridas, né? Muito bom. Não, e eu tenho a alegria e a honra, aqui eu preciso deixar meu agradecimento, de ser uma co-participação, né? Uma co-coordenadora com a Tani, que ela me convidou para participar do EISA, né? Então a gente coordena junto isso há 4 anos e realmente esse ano foi super especial, com cada tema maravilhoso, né, Tani? Então agradeço aqui publicamente mais uma vez, toda vez eu agradeço, porque o EISA é realmente a cereja do bolo ali, né? É uma coisa muito especial pra gente. Então, e pro ano que vem, você já sabe quem a gente vai convidar para a palestra internacional, né? Eu já fiz até convite aqui, né? Assim, nos bastidores, eu já até fiz, né? Um ano de antecedência, a gente já está convidando. Pois é, ô Tani, e assim, quem sabe, né? Portugal, a ULA, no Abraço Novembro Laranja, e a gente torna o Novembro Laranja internacional e expande para Portugal, né, ULA? Sim. É um tema tão mundial, tão generalizado, não é? Sim, sim. E temos que trabalhar em conjunto, necessariamente, para chegar a bons portos, bons resultados. Muito bom. Então, a gente já tem a nossa primeira convidada internacional para o EISA 2023, a Ula Aider. Com várias testemunhas que ela aceitou. Exatamente. É uma honra, é uma honra. Muito grata. Muito bom. E para quem não sabe, né, eu falei agora um pouquinho no mini currículo aí da ULA, ela também coordena, né, um congresso, aqui já está na segunda edição, um congresso internacional que é Tinnitus,
e é organizado por ela e pelo João Passo, outro médico otorrino, e na coordenação, né, a organização da rede. Então, Aula, conta pra gente um pouquinho como que foi, o que você achou que esse ano no ARRED teve mais, assim, um highlight, qual foi a contribuição maior que você viu aí? Ora, então já estamos na segunda edição do curso Tinnitus ARRED e na versão atual foi maioritariamente online. Nós tivemos 11 sessões online com temas abordados sobre a anatomofisiologia do ouvido, uma epidemiologia do zumbido, para sabermos a prevalência, a avaliação clínica e audiológica do zumbido, e no fundo tivemos ao longo destas 11 sessões online uma abrangência sobre os vários subtipos de zumbido que existem, as diferentes comorbilidades associadas ao zumbido, como a ansiedade, a depressão, aqueles zumbidos mais somatosensoriais que sabemos que até melhoram com a fisioterapia, e sem esquecer a componente neurológica também. Ok, uma visão abrangente, a perspectiva do otorrino, do neurologista, do dentista, por aí fora, e o psicólogo também. Depois, na sessão ao vivo, em que a Kátia também abrilhantou com a sua presença e colaboração, essencialmente tentámos abordar as diferentes perspectivas terapêuticas. Contámos com outras duas figuras internacionais para falar, o Berthold para falar das terapias farmacológicas, o Derek Hoare para falar de terapias mais de neuromodulação e outras diferentes do clássico, e apresentámos vários casos clínicos, tentámos envolver o público e os nossos ilustres palestrantes aqui numa discussão acesa e interessada, e foi muito bom envolver as pessoas neste tema do zumbido. Sim. Foi muito bom. Eu estava presente e eu pude realmente afirmar que realmente vocês fizeram um trabalho muito bom, muito excepcional, ainda mais aqui em Portugal, que é um país menor, né? E que realmente a ULA está fazendo esse trabalho já há um tempo, né? Com o zumbido, com o acúfeno. Então, vocês estão de parabéns aí. Parabéns, a ULA. Bom, gente, todos e pensando assim nessa questão, como a Lua falou, da multidisciplinariedade, a gente sabe que assim, o zumbido no mundo, né, segundo os dados da OMS, a gente está vendo que o zumbido no mundo está aumentando demais. Então, já são 278 milhões de pessoas aí, segundo os dados da OMS, com zumbido. Isso dá 15% da população com zumbido. E a gente vê que a gente precisa cada vez mais os profissionais de saúde, né, de várias áreas, os médicos engajados nessa luta aí, né, realmente, para realmente mostrar que o zumbido tem tratamento e poder ajudar quanto mais pessoas possíveis. Eu queria ouvir de vocês, assim, um pouquinho, como que vocês veem essa realidade dos profissionais de saúde engajando nisso, né? Porque a gente realmente precisa que cada vez mais médicos, otorrinos e outros profissionais engajem. Tani, você que está sempre aí com todos, liderando todos os otorrinos nessa área do zumbido, conta pra gente um pouquinho como está a realidade brasileira no engajamento dos profissionais. Perfeito. Eu como sou aquela pessoa eternamente otimista, eu tenho tendência de ver o lado bom, né? Então, se a gente pensar que tem quase 3 décadas aí motivando mais profissionais, a gente vê que cada vez tem mais gente que se motiva a fazer pelo menos o básico pelo paciente com zumbido, né? O serviço especializado, eu acho que aqui ainda é muito raro, né? São pouquíssimos. Mas, de fato,
nas salas de congresso, a gente vê como os temas de zumbido, sejam os meus ou de outros palestrantes, a tendência é estar cheia, salas cheias, né? Então, Sim. procura tem, né? Tanto de médicos como de fonos. Então, um engajamento maior. Só que se a gente pensar num país como o Brasil, né, de dimensões continentais, falta muito ainda, falta muito, né? Então eu acho que talvez essa possa ser uma diferença com outros países da Europa que são menores e de repente uma estratégia acaba alcançando mais pessoas ao mesmo tempo, né? Aqui ainda falta muito. Eu falo, eu sei lá quantos anos de vida eu tenho pela frente ainda, mas eu realmente espero que a gente veja, né, progressivamente essas frases horrorosas do tipo, não tenho o que fazer, vai ter que aprender a conviver com isso, Ótimo. desaparecerem. Mas ainda tem profissional que fala isso na primeira consulta e sempre é uma queixa dos pacientes. Eu fui no fulano e ele falou, não tenho o que fazer. O Google é todo cruel em relação a zumbido. Então, eu vejo um panorama melhorando porque eu estou na luta há 28 anos. Mas eu também tenho essa clareza de ver que, gente do céu, falta muito. Não, Tani, olha, excelente que você falou. Eu acho que a gente tem que deixar isso gravado. Tudo que a gente não quer são os profissionais de saúde falando zumbido, não tem o que fazer, você vai conviver com isso pro resto da vida. Olha, gente, se alguém estiver assistindo a gente aqui e ainda acha que é assim, por favor, não acreditem, porque é tanta pesquisa científica, é uma luta tão grande, né, de profissionais querendo realmente e tendo resultados, né? A gente vai conversar daqui a pouco disso, mas tendo resultados. Então, tudo que a gente não quer é que o paciente, né, que a pessoa que sofre do zumbido e das hipersensibilidades auditivas ouça isso de um profissional, né? Então, maravilha, Tani. E a Ula, conta pra gente como você vê essa realidade aí com os outros profissionais de saúde, com os médicos otorrinos em Portugal e na Europa. Bom, eu partilho muito da opinião da Tani. Realmente, a área do zumbido, vamos tendo alguns profissionais que se interessam, querem trabalhar, mas, infelizmente, há muitos, talvez a maioria, até dentro dos otorrinos, que acham que não há nada a fazer e acabam mesmo por dizer aos doentes, olhe, tem que viver com isso, tem que se habituar. E há coisas anedóticas, mas tristes, tipo, pode ser que se for a Fátima há um milagre. Às vezes contam-me coisas assim que, no fundo, este tipo de comentário põe o doente mais ansioso, deprimido, se ele já está em conflito, em guerra, com aquele som que tem num ouvido ou no outro ou na cabeça, ainda pior fica desesperado, não é? Pronto, eu acho que nós, os profissionais que nos interessamos por este tema, também temos que ir influenciando os nossos colegas para mudarem de atitude. Mas é verdade que já não é tanto como há 2 décadas ou 3 atrás, que a sensação era remar contra a maré, e os espíritos dos profissionais estão mais abertos, é tudo tão internacionalizado hoje em dia, não é? E porque o que se vê quando tu fazes uma pesquisa bibliométrica, o que há de publicações sobre o acufenos? Tem subido em flecha nas últimas décadas, não é? Ou seja, realmente há muita gente a estudar, a publicar, e ainda bem que assim é. Nós, eu e a Tânia encontrámos-nos, por exemplo, no TINET várias vezes. No fundo, era uma rede internacional, sobretudo europeia, de investigadores clínicos
especialistas de várias áreas, saúde, mas não só. Não, e tem Todos muita conseguem- base científica hoje em dia, né? A gente tem muita base científica, né? Os tratamentos, a gente não está falando aleatoriamente, né? De um tratamento. E falando nisso, Tani, me conta aqui um pouquinho, assim, de todos... A parte no Brasil, né? Eu atendo muito no Brasil, e aí agora estou aqui em Portugal, Brasil e Portugal, e assim, a gente sabe o quanto no Brasil a gente valoriza essa questão da interdisciplinariedade, né, Tani? A gente sabe que o zumbido, ele é realmente de causas multifatoriais, ele é um sintoma, ele não é uma causa, né, de causas multifatoriais. Então, a gente tem os problemas auditivos, metabólicos, né, muscular, vascular, os somatosensoriais, erros alimentares, e com isso a gente fica muito claro a importância da gente ter uma equipe interdisciplinar junto, né? Então, conta pra gente aqui um pouquinho, e as pessoas que estão nos assistindo, Tani, como que é a realidade no Brasil? Porque, assim, ao meu ver, né, o multidisciplinar, cada um trabalha num lugar e ninguém coloca o paciente no centro. E o interdisciplinar, todo mundo coloca o paciente papel, mas em prol do paciente, né? Então, conta pra gente, assim, um pouco da realidade brasileira, o que você vê no dia a dia, como que você atua, para depois a gente escutar um pouquinho da ULA. Perfeito. Eu vou falar dentro do que a gente faz aqui, né? Porque o que a gente faz é sempre tendendo a chegar no ideal, né? A meta é chegar no ideal. Então, eu vou falar por mim, né? Aí não dá para falar pelo Brasil. Eu acho que de toda essa complexidade do zumbido, se as pessoas aprenderem a organizar o raciocínio em 4 tipos de zumbido, já tá bom demais, né? Então, primeiro, os primariamente auditivos. Aqui já é otorrinifono. Aqui, um grupo já é interdisciplinar. Aí, os metabólicos, onde, em geral, precisa entrar alguém que entenda de alimentação. Então, ou médico gastro, ou nutrólogo, ou nutricionista. Sim. Os somatosensoriais, precisa entrar alguém que entenda do sistema osteomuscular. O dentista, o fisioterapeuta, o osteopata, o quiropraxista, o fisiatra, o que for mais fácil em cada país. Sim. E o emocional, precisa entrar alguém que lide com essa questão mental e emocional, o psiquiatra ou psicólogo. Sim, então, se a gente pensa, olha, só nessas 4 vertentes, não tem como não ser multidisciplinar e o ideal interdisciplinar, né? E como eu sempre falo, tudo que é grande precisa de equipe, seja lá o que for, atendimento ao paciente com zumbido precisa de equipe, né? Então, o mínimo que não dá para ficar sem é a dupla otorrinifono. Né? Isso. Mas quanto mais gente você abrir o leque e conseguir ter na sua equipe para esses subgrupos de zumbido, melhor para o paciente, meu Deus, muito melhor. Perfeito. Porque só assim a gente consegue atingir a causa, né, do zumbido, senão fica todo mundo tratando o sintoma e não a causa, que é onde vai resolver, né? É claro. Raul, eu conheço um pouco do teu trabalho aqui em Lisboa, né, aqui em Portugal, e é quase um dos poucos centros que realmente trabalha de uma maneira interdisciplinar. E eu tive a alegria de presenciar esse trabalho de vocês ali no congresso, vocês conversando. Então, conta um pouquinho, porque eu sei que isso é uma conquista, isso não foi assim de repente, né? Conta um pouquinho como que é o trabalho, como que Portugal vê isso, do trabalho interdisciplinar. Pronto, tens razão, Kátia. Não, eu sinto-me uma privilegiada por poder trabalhar na CUF Tejo, rodeada de colegas que são excelentes profissionais e com quem posso partilhar estas diferentes patologias que a Tani esteve aqui a explanar tão bem. Temos também uma consulta especializada de vertigem e se há uma situação mais complicada, é excelente poder referenciar
a esta consulta, e também os somatosensoriais, sobretudo numa fase inicial. Outro privilégio grande é ter uma psicóloga que já trabalha comigo há vários anos e a quem, se vejo um doente, que às vezes acontece, à minha frente a chorarem, desesperados com a queixa, Sim. o espaço de um telefonema e eu em poucas horas consigo essa referenciação. Pronto, alguns casos também precisam de psiquiatria, logicamente. Realmente, pronto, há aqueles casos raros que o acufeno é objetivo, nós conseguimos ouvi-lo também. Por exemplo, os colegas de dentária, eles administram toxina botulínica. Pronto. É a vantagem de haver um trabalho feito, não é? Nomeadamente, a tese foi toda feita com pacientes da consulta de zumbido, tinitologia. E, no fundo, foi-se, ao longo do tempo, influenciando, mostrando o que estávamos a fazer aos nossos colegas. E efetivamente, se não for desta forma, multidisciplinar, corremos o risco de não estar a avaliar adequadamente o paciente. E realmente, sim, tem que ser assim. Não, perfeito, perfeito. Bom, queridas, e aí eu queria agora, falando dessa questão do tratamento aí, né, do zumbido e tudo mais, eu queria ouvir de vocês, assim, o que para vocês é importante quando vocês estão com um paciente, né, vocês duas como médicas, o que vocês acham que é importante dos exames, né? Quais exames que esses pacientes precisam passar, né? Quais exames que vocês geralmente acham que, às vezes a gente pensa numa bateria maravilhosa, mas não é possível. Então, qual seria a bateria mínima, o mínimo que vocês precisam para fazer um raciocínio clínico para começar um tratamento do zumbido? E qual que seria o ideal? Vamos lá, Tani, conta pra gente como que você pensa aí no Brasil. Perfeito. Antes de exame, anamnese, né? Porque existe uma riqueza de detalhes que eu falo que o zumbido é uma linguagem, né? Então você vai vendo tanto detalhezinho de um zumbido para o outro, os fatores de piora, os fatores de melhora, como ele é. Então isso já é uma ferramenta para a gente ir formatando hipóteses, né? Hipóteses. Aí exame físico, que costuma ser normal, né, quando é a principal queixa, mas de exames complementares mínimos, para mim vai a bateria audiológica, audiometria preferencialmente com altas frequências, a acufenometria eu aprendi a gostar muito, né, e o limiar de desconforto a sons, né, para a gente diferenciar a hipersensibilidade auditiva. E eu, Kátia, gosto muito de exame de sangue, tá? Porque tem determinadas causas ou predisponentes ou coadjuvantes do zumbido que a gente só vai ver no exame de sangue, tá? Então, as questões da tireoide, para mim, são muito importantes, né? As questões do hemograma com anemia, procurando anemia, principalmente. As questões do lipidograma, vendo pistas indiretas de que o paciente pode estar se alimentando mal, principalmente aquele que acha que está tudo bem, né? Sim. Mas tem lá um colesterol, um triglicérides, uma hemoglobina glicada aumentada, né? E hoje eu aprendi a dar valor para vitaminas e minerais, principalmente depois da Covid, né? Porque a gente vê que um dos mecanismos da Covid pegar o ouvido é uma inflamação vascular e uma depressão, uma diminuição dos nossos estoques de vitaminas e minerais. Então, eu pensaria nisso como o meu mínimo. Depois desse mínimo, dependendo do que precisar, a gente vai com exame de imagem, né, ou com encaminhamento para ou eletrofisiologia, ou imagem, ou encaminhamento para outros profissionais. Mas sem a parte audiológica e exame de sangue, eu não fico.
Não, perfeito. Tani, assim, você sabe o quanto eu sou fã de anamnese também, né? É na anamnese que você tem dados para fazer orientação, é na anamnese que você consegue fazer todo o encaminhamento, é fundamental, perfeito. E Aula, como que é a tua realidade em Portugal? De exames, o que que geralmente se pede? Ok, gostei da abordagem da Tanit, pronto, não podia ser diferente. Eu habituei-me também a incluir na avaliação audiológica as curvas de mascaramento de Feldman e a inibição residual. E uso esses dois aspectos para perceber se aquele paciente que está à minha frente vai ser um bom candidato para estratégias sonoras. Se bem que quando chegam à minha mão, por si só, muitos deles já foram tentando aliviar as suas queixas naturalmente com este tipo de estratégias. Agora, é evidente que, consoante cada caso, consoante o que nós conseguimos retirar da anamnese, esses detalhes, o que encontramos nos antecedentes pessoais e ou familiares, começam aqui alguns red alerts e a desconfiarmos de diagnósticos Y ou Z, e depois, além deste básico, não é? Maioritariamente o sistema auditivo está envolvido e não podemos prescindir dessa dita bateria audiológica que a Tanit disse, mas depois vamos beber à história clínica pistas para personalizar o pedido de exames complementares adequado. Não dá para pedir exames dos pés à cabeça, não? Mas sim, na prática. Perfeito. Não, perfeito, Aula. Bom, vocês sabem, né? Eu sou fonoaudióloga, audiologista, então eu não tenho como não defender a acufenometria, né? Acho que, assim, a acufenometria, ela dá tanta informação, principalmente para orientação do paciente e muitas vezes para acalmar aquela pessoa que está sofrendo do zumbido, que a gente sabe que a percepção do zumbido ela é muito alta para muitos pacientes, né? Assim, a pessoa está nota 10 de percepção, mas na hora que você faz a medição da frequência e da intensidade, muitas vezes ele está 3, 4 dB nível de sensação, né? Então, é uma intensidade tão pequena que isso vira uma ferramenta de orientação para conseguir orientar o paciente. Então, assim, adorei que vocês incluíram aí, né, a acufenometria. Mas eu queria ouvir de vocês, especificamente da acufenometria, o que vocês acham importante como médicas de olhar quando vocês estão com uma acufenometria na mão? O que vocês gostam dela? Assim. Posso começar? Pode, vai lá. Eu gosto de ver, primeiro, que a gente já pode ver na anamnese, se o zumbido combina com a perda auditiva. Então, zumbido à direita e perda à direita, zumbido bilateral, perda bilateral. E daí, no exame, eu vou ver, primeiro, se combina, né? Sim. E em que frequência que o zumbido tá. Ele tá na margem da perda, tá? Na última frequência normal antes de cair, ou ele tá misturado com a perda, ele já tá incluído na perda. Então, se combina e aonde que tá a frequência. Depois, eu gosto muito da questão do loud nesse sentido de colocar numa média. Se a gente pensar que tem uma média de até 10 dB, 5 a 10 dB nível de sensação, quem está na média, abaixo da média, acima da média. E o quanto é facinho ou difícil de mascarar. Mas além das ferramentas aí que você falou de orientação, que eu acho maravilhosas, né? Para as pessoas que são numéricas, que nem eu, né? Você vê, as pessoas falam, explicam um monte do zumbido, você pergunta de 0 a 10 quanto incomoda? 9, já entendi. Já entendi, né? Números resumem tudo. Então, eu gosto de explicar, mas acima de tudo eu criei uma paixão pela acufenometria como um instrumento de acompanhamento. Então, assim como a gente tem os questionários, que eu particularmente não gosto de questionário,
a gente tem a escala de 0 a 10, né, que também é fácil. A gente tem um acompanhamento pela acufenometria também, né? Então, para mim, virou realmente um instrumento com muita informação, do jeitinho que você falou. Não, perfeito. Não, e isso que você falou, Tani, é tão interessante, né? Porque se o zumbido coincide com uma frequência de perda, você já vê que uma das possíveis causas ali está na parte auditiva. Agora, se o zumbido não está na região de perda auditiva, então provavelmente tem outra causa aí escondida que precisa ir atrás. Perfeito, perfeito. Aula, conta pra gente um pouquinho como que você pensa em relação à fonometria. Sim, eu acho que no meio dessa grande subjetividade que o sintoma em si representa, não é? O simples facto de que, ok, só eu é que ouço, os outros, ninguém, nem o médico que eu vou consultar é capaz de ouvir o que eu estou a ouvir nos ouvidos ou na cabeça, enfim, é uma forma também importante de irmos avaliando. E até ao longo da progressão de acompanhamento do paciente, perceber que vão acontecendo pequenas mudanças. É importante, sim. E, de qualquer dos modos, eu gosto de adicionar uma questão simples, que é: até que ponto o zumbido interfere na sua vida? Como é que a sua vida fica alterada ou afetada? Ou será que não lhe impede de fazer a sua vida normal? É uma pergunta simples, dá-nos muita informação sobre qual é o impacto que está a acontecer na vida daquela pessoa por causa do zumbido. De resto, concordo com a Anitta e a atuação da Tanit. E realmente, quando existem discrepâncias, ok. Provavelmente temos que ir à procura de outras causas fora do sistema auditivo. Sim, perfeito. A gente tem uma pergunta aqui de um queridíssimo Jânio, que delícia, doutor Jânio Segrejo aqui, está aqui com a gente. Ele é médico, Tani, ele é médico vascular e ele está uma pergunta, quando pensar em causa vascular do zumbido na prática clínica, né? Querido, um beijo enorme para você e para toda a tua família, viu, querido? Obrigada, você está aí. Dani, responde para ele aqui, já que você também estamos no Brasil. Conta para ele um pouquinho. Então, Jânio, eu pensaria em algumas situações, tá? Lembra que o quê? O ouvido tem uma irrigação terminal e a gente não consegue ver essa irrigação terminal com nenhum método da medicina hoje. Diferente de que a gente consegue ver uma carótida, uma coronária, né? A artéria auditiva interna está lá escondidinha, fininha, fora do nosso alcance. Então, o que a gente sabe dela vem de estudos em cadáveres, né, como nos Estados Unidos, e estudos em animais, tá? Posto isso, né, que a gente não vai conseguir ter definição, né, prova do componente vascular, eu desconfio de causas vasculares ou pelo tipo de zumbido ou pelo tipo de paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um zumbido pulsátil, ele pode estar associado a alterações vasculares, desde que sejam ipsilaterais aquele zumbido pulsátil, tá? Se eu tenho um paciente com uma presbiacusia, que a curva vem normal e depois cai, é possível que tenha um componente sensorial por alteração vascular. Pacientes com surdez súbita ou pacientes que reconhecidamente já têm doenças vasculares, diabetes, pré-diabetes, hipertensão, hiperlipidemia, as inflamações crônicas estéreis, hoje que estão sendo tão relevadas aí na medicina integrativa, ou seja, dá para a gente desconfiar, embora não consiga comprovar pela artéria auditiva interna. Acho que é isso.
Perfeito, Tani, muito bom. O Jânio é um médico muito querido, muito querido. Obrigada, Jânio, por você estar aí com a gente, viu? Muito bom. Bom, meninas, vamos falar um pouquinho de tratamento, né? Quais os tratamentos aí? Eu sei que existem, né? A gente falou agora de várias causas, mas o que vocês mais têm visto de causas mais frequentes e quais os tratamentos, né, para essas causas aí? O que vocês têm visto que está mais frequente? Vou deixar a Ula começar agora que eu já falei. Isso, a Ula, conta pra gente um pouquinho. Pronto, então, efetivamente, depois da avaliação, da anamnese e os exames complementares que, naquele caso, optamos, temos, grosso modo, estratégias sonoras. Imaginem, se o paciente tem uma perda auditiva importante associado ao zumbido, pode ser um candidato, por exemplo, a prótese auditiva, eventualmente associado a um gerador de ruído. Uhum. Eita, cortou o som. Ser um bom candidato a... Voltou aí, Aula? Conseguem me ouvir? Estamos ouvindo. E então, estratégias de terapia sonora. Tem que ser muito personalizado. Há pacientes que têm de base uma ansiedade mal controlada. Eu tive imensos pacientes que a ansiedade foi um tema importante, sobretudo neste período da pandemia. E então, algumas estratégias zen de autocontrole, quando isso não seja o suficiente, eu tenho que pôr em prática a interdisciplinaridade, referenciar para colegas, porque, pronto, mais das vezes não passa exclusivamente pelo otorrino. E pronto, sabemos, não é, que a terapia cognitiva comportamental é uma das áreas que realmente tem mais evidência científica de melhorar a qualidade de vida do paciente com zumbido crónico, ecofeno subjetivo crónico. Claro está, temos de estar atentos. Ok, afinal, este paciente tem um zumbido que, aqui com a abertura da boca, há uma modulação. Quando ele fecha muito a maxila, o zumbido aumenta ou diminui, com certos movimentos da cabeça ao pescoço. Pronto, então, possivelmente é um zumbido somatosensorial que poderá beneficiar de fisioterapia, massagem de relaxamento. Portanto, a estratégia terapêutica tem que ser individualizada àquela pessoa. Pronto, a Tanita falou aqui de alguma patologia metabólica, anemia, diabetes. Tudo isto, uma vez identificado, tem que ser corrigidos, e as grandes séries publicadas dizem mesmo que o acofeno pode atenuar, por exemplo, se fica regulada uma dislipidemia, se a glicémia ficar regulada, seja com estratégias nutricionais, de correções dietéticas, seja com a intervenção mesmo de antilipídicos, estatinas, antidiabéticos orais, pronto, a questão da tireoide, o mesmo. Tem que ser muito personalizado, é assim que nós temos que atuar. Sim, eu agradeço porque você já respondeu umas perguntas aqui. Quando o zumbido modula com o pescoço, você já respondeu somatosensorial e precisa da fisioterapeuta. Então, já tinha uma resposta aqui. Tani, conta pra gente um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de tratamento. Perfeito, eu super concordo. Minha vez de concordar com a Ula, né? Porque a gente está, de fato, muito alinhada. A gente está vendo aqui, né? Brasil e Portugal, né? A gente está muito alinhada.
eu vou só contar de como eu coloco isso na prática para o paciente, né? Então, para tudo na minha vida, eu aprendi a ter um plano A e um plano B. Para tudo. Começou com o zumbido e eu expandi isso, tá? Então, quando eu pego o paciente pela primeira vez, eu falo que eu vou montar um quebra-cabeça. Porque cada pecinha da anamnese dos exames complementares são pecinhas. Aí eu consigo ter clareza de como está esse meio de campo. E, Kátia, tem pacientes que vêm com meio de campo horroroso. Porque eles têm tudo junto. Eles têm o componente auditivo, metabólico, somatosensorial, emocional. Tá tudo bagunçado e eles querem um remédio para funcionar para amanhã. Para amanhã tá sem Milagre, zumbido. né? Milagre, sim. Que é milagre, né? Bom e barato, né? É assim. Então, a ideia de montar o quebra-cabeça é dar clareza para mim, dar clareza para eles daquilo que eu enxerguei e, naturalmente, desse quebra-cabeça já sai o banco dos réus, vamos dizer assim, o banco dos suspeitos, que são as hipóteses diagnósticas. Então, se eu tenho um paciente com 3 ou 4 hipóteses para originar esse zumbido ou modular esse zumbido, qual que é meu primeiro pensamento? Plano A, faxina nesse meio de campo bagunçado. Então, o que eu tenho para oferecer que dá para reverter ou melhorar esse meio de campo? É sempre a minha primeira opção. Seja, como a Ula falou, metabólico, somatosensorial, o que dá para limpar desse meio de campo, porque depois eu vou ver o que sobrou, tá? Então, se o que sobrou é algo puramente aí auditivo e a pessoa está muito incomodada, aí eu vou para a estratégia da terapia sonora. Seja com aparelho, seja sem aparelho, seja em casa, seja, né? Enfim. Então, eu prefiro primeiro limpar a área, que é o que acabou fazendo diferença para mim como médica. E lembrando que eu mesma sou um caso de cura de zumbido. Sim, então, exatamente. essa experiência que eu tive mudou meu jeito de pensar. Então, eu não saio hoje indicando terapia sonora, embora tenha muita comprovação científica, porque nem sempre a gente vai ter aderência e nem sempre é o que vai ajudar. Então, a hora que o paciente está com o meio de campo limpo, aí eu penso mais nessas estratégias. Então, acho que são filosofias diferentes, né? Que a gente acaba tendo por causa de experiência pessoal, mas tudo que a gente tenta é válido. A única coisa que não é válida é não tentar tratar, né? Sim. Então, aí a forma de tratar vai da experiência, vai da profissão, né? E a gente mexe com as ferramentas que a gente tem, né? Então, acho que é isso que vem na minha cabeça. Não, perfeito, Tani. Bom, para quem está entrando agora, a gente está num bate-papo tão gostoso aqui, mas resumindo, fechando aqui, fazendo um grande resumo. Adorei vocês fazerem esse link entre o tratamento e a causa. É super pertinente. E o que eu mais fico feliz de ver é que realmente Brasil e Portugal estão em sinergia e a gente realmente está conseguindo fazer um trabalho muito equivalente, né? Algumas diferenças, mas com o mesmo objetivo, mas pensando igual, né? Então, tratamento personalizado, isso é importante, né? O tratamento personalizado, não existe um tratamento receita de bolo para todo mundo. Tem que olhar o paciente de uma maneira individualizada. Ele tem uma história, ele tem uma parte de saúde geral, não só auditiva, né? Olhar o paciente de uma maneira realmente holística. E aí você vai conseguir chegar num tratamento. E aí, chegando no tratamento, eu quero a pergunta que não quer calar. A Tani acabou de dar uma deixa, falou que ela já foi é a primeira paciente de cura que ela experimentou e ela falou assim disso. Ela teve a cura do próprio zumbido e ela ficou quietinha. Ela falou, não é possível que eu curei o meu zumbido, né, Tani? E aí, então, peraí. Aí quando começou a aparecer o segundo, terceiro, quarto caso de cura,
E aí a Tani tem aí uma experiência grande e publicou, então acho que isso que é importante. Eu queria ouvir de vocês duas agora sobre essas questões da cura do zumbido, né? Tem muita gente descrente, mas a gente já tem bases científicas mostrando sobre isso, que é possível. Então eu vou deixar a Tani, embora ela tenha terminado agora, falar um pouquinho dessa história da cura do zumbido no Brasil e da pesquisa científica que ela fez, e aí a Ula complementa aí com os casos de Portugal. Vamos lá, Tani, conta pra gente. Perfeito, então bem resumido. A ideia é assim, quando a gente tem determinadas experiências pessoais, a gente passa a pensar de um jeito, e eu tô neste momento, eu nem quero saber qual que é o consenso da literatura que acha que zumbido não tem cura. Eu não quero saber, porque para mim tem. E no fim, tem, vamos dizer assim, pode ter. Porque, como você falou, eu fui o primeiro caso da minha experiência e a gente publicou os primeiros 80 casos, que são frutos de tratamentos de vários profissionais. Tá? Então, os 80 não são pessoas curadas exclusivamente por mim. É um conjunto, quase todo mundo aqui do Brasil e um da Polônia. Tá? Um da Polônia e um da Alemanha. Tá? Então, o que a gente viu? Em absoluta sinergia com o que a gente veio falando, que zumbido tem várias causas e, portanto, vários tratamentos, foi muito bacana a gente ver que é sim possível chegar na remissão total do zumbido através de vários caminhos diferentes. Sim. E isso abre uma porta linda para vários profissionais poderem ter sucesso, profissionais de várias profissões poderem ter sucesso. Então, como a gente começou essa pesquisa entre otorrinos, a maioria dos casos de cura veio por medicação. Mas eu sei que tem um viés, porque eu sou otorrino, tenho os meus casos, e a gente começou com outros otorrinos. Mas a gente tem a gente teve nos 80, 33 casos dos 80 eram cura por meio de medicação. E quando você vai nos ensaios clínicos randomizados da literatura, ninguém fala de cura. São jeitos diferentes, né? Eu acho que se você pega uma medicação e dá igual para todo mundo com zumbido, tem tanta diversidade de zumbido que hoje na minha cabeça não tem como funcionar, né? Sim. Agora, a gente tem 10 casos de cura por aparelho auditivo só com Sim. amplificação. Outros 10 casos só com fisioterapia ou só do somatosensorial. E a gente, inclusive, tem casos de pessoas que se curaram com meditação. Olha que lindo! Eu acho lindo. Eu acho lindo. Tá? É lindo, lindo, lindo. Se a gente pensar na diversidade, tem caminhos diferentes para chegar lá. E isso me deixa empolgada. E teve gente que chegou na remissão total fazendo associação de tratamentos. Então, fez uma dieta junto com medicamento, ou fez medicamento junto com placa, junto com fisioterapia. O resumo dá para chegar lá. Pacientes de todas as idades, a gente incluiu gente de 9 anos até 89 anos que se curaram. Dá para chegar lá com qualquer tempo de zumbido, que foi uma crença minha que foi colocada abaixo. Que o zumbido longo, né? De muitos anos não teria. Isso. Uma das pessoas que se curou tinha 40 anos de zumbido, Kátia. Tá? Então, quer dizer, são as exceções que a pesquisa científica não aborda, mas a gente vê na prática clínica, né? Então, né, a ideia é justamente isso, como a gente concilia a informação científica da pesquisa, que vê médias, com a informação da clínica, que vê as miudezas, que vê as exceções. Né? Sim. Então, eu acho que a nossa pesquisa foi animadora nesse sentido. Gente, tudo pode. Porém, a gente precisa de muito mais amostra para ver os vínculos entre determinadas formas de tratamento e determinados diagnósticos. Né? Então, a gente está fechando essa pesquisa que continua sendo feita follow-up semestralmente.
A gente está fechando agora dos 80 para exatamente o dobro, 162 casos, se não me engano. Ai, que lindo. Tá? Lindo, lindo. Então, lindo. com mais amostra, a gente provavelmente vai poder fazer associações que os 80 não permitiram. E é isso, o céu é o limite para a gente tentar. O céu é limite. E no Waze a gente fez um bate-papo tão gostoso com casos de cura de zumbido, emocionante, né? E a gente publicou ele no Dia do Público, né? A gente, esse bate-papo foi publicado no dia aberto, gratuito ao público, então as pessoas puderam ouvir isso. Muito gostoso, Tani, parabéns. Muito, muito, muito bom. Aula, conta pra gente um pouquinho dessa realidade em Portugal, o que você tem visto nessa questão de remissão do zumbido, das hipersensibilidades. Conta pra gente um pouquinho. Bom, em relação ao zumbido, experiência que da maior parte dos pacientes que chegam a mim, pronto, já percorreram vários outros especialistas, otorrinos, sobretudo, e efetivamente são exceções dos casos. Pronto, temos que dizer as coisas como são. Tenho casos felizes que, sim, com a prótese, por exemplo, ficaram sem zumbido. Casos de acufeno somatosensorial em que respondeu excelentemente com a fisioterapia, as soluções apresentadas, alguns casos de goteiras, e o zumbido foi-se embora. Pronto, é claro que temos aquelas situações anedóticas, tem uma rolha de cerumen, tirou, sim, ficou tudo bem, não é? Sim, mas a minha experiência, isso são um número pequeno de casos. A maioria dos pacientes da minha consulta, vamos fazendo estratégias que conferem alívio. E quando isso acontece, é também um objetivo de sucesso. São pessoas que passaram a vida a ouvir dizer que não havia nada a fazer. E quando eles melhoram e conseguem fazer a sua vida normal, sem sentir essa limitação por causa do zumbido, é um objetivo de sucesso atingido também. Maravilha. E existem casos pontuais de sucesso. Muitas vezes também é o foco da pessoa. Eu tenho alguns pacientes que durante 3, 4, 6 anos estavam verdadeiramente obcecados por causa do zumbido e muito incomodados. E, entretanto, aconteceu que uma maternidade ou uma paternidade e depois o zumbido deixou de ser um tema. O foco tem toda a importância. Não, perfeito. Não, olha, e Aula, eu aproveito e te falo uma coisinha. Quando você tiver esses casos de cura, você conversa com a Tani, porque ela sai captando todos os casos e junta na pesquisa. Não é isso, claro. Tani? Isso! Claro. Esse é o intuito, né, Tani? Com certeza, e a pesquisa vai crescendo. Eu posso dar uma sugestão para vocês duas? Que é assim, ó, na minha anamnese tem a hora que eu vou checar antecedente familiar. Então eu pergunto para os pacientes assim: você tem ou teve alguém na família com zumbido? E às vezes eles me falam assim: a minha mãe teve, meu pai teve, não é tem, teve e não tem mais. Aí, né? O que eu pergunto? Teve, não tem mais? Posso falar com a sua mãe? Então, dentro do pontual que a gente trata e melhora, às vezes conversando, você fica sabendo de outro caso, sim, né? Perfeito. Então, eu tenho um amigo que teve, posso conversar com ele? Você me passa o contato? Isso. E assim a gente foi crescendo o alcance das pessoas. Tá? Não, perfeito, Tani. E olha, para quem está chegando agora e fazendo um outro resumo, que eu acho que para mim isso é o ponto alto aqui, porque a gente está querendo, o objetivo é
realmente tratar a pessoa que tem esse sintoma, né, do zumbido, das hipersensibilidades auditivas. Esse é o foco. Então, a gente tem casos de remissão do zumbido. É possível, sim, ter tratamento do zumbido. É importante ir atrás da causa do zumbido. O zumbido, ele é um sintoma de causas multifatoriais. O trabalho, ele é interdisciplinar. E, sim, o foco tem que ser o paciente, a pessoa com zumbido, e tem luz no final do túnel. Eu sempre sou muito otimista e a gente sabe, né, Tani? E os casos de zumbidos somatosensoriais, assim, audição normal, eu pego muito audição normal com causas, né, de zumbido somatosensorial com o zumbido. Se a pessoa acreditar realmente, porque às vezes a pessoa fala assim, mas peraí, eu vou para o fisioterapeuta, que eu tô com zumbido no ouvido. Pois é, tem toda essa região aqui, né, de ATM, coluna cervical, que você tem que tratar. E aí, muitas vezes a gente tem uma surpresa. Meninas queridas, estamos chegando ao fim, né? Infelizmente está uma delícia esse bate-papo. Por mim, a gente poderia continuar. Já está marcado para o ano que vem, né, Tani? No nosso EISA, a Ula vai estar junto com a gente. E a Ula, os casos de remissão de zumbido, você manda para a Tani ali para contabilizar na pesquisa e a gente vai juntando os números do mundo inteiro. Então, para finalizar, eu queria uma breve mensagem de vocês sobre para os profissionais que estão nos assistindo e para os pacientes também. Deixem uma breve mensagem, meninas. Obrigadíssima. Quer começar, Ula? Vai a Ula. Começa você, querida. Pronto, a mensagem final que eu transmito a todos vocês é que nós, comunidade científica, clínica, de profissionais interessados neste tema, temos de continuar a trabalhar em conjunto, porque é esta mútua colaboração entre diferentes disciplinas que certamente irá trazer uma solução ou várias soluções. Né? Há pouco falámos na personalização das terapêuticas, cada indivíduo é um ser distinto e sempre baseados também na opinião do paciente. É o paciente que tem que determinar e orientar as pesquisas, as investigações. Tem que ser um trabalho de grupo que nos vai ajudar seguramente a chegar, continuar a ter melhores resultados. Muito bom, Aula, brigadíssima. Querida Tani, minha parceira de WhatsApp, vamos lá, querida. Então, minha mensagem final é sobre 2 sonhos de consumo que eu tenho. Que o zumbido possa ser incluído dentro da otorrinolaringologia, naturalizado. Porque assim como todo otorrino atende um paciente com amidalite, com sinusite, com obstrução nasal, gente, com zumbido, por que não? E o segundo sonho de consumo é que em cada cidade a gente possa ter pelo menos um médico e um fono interessados em pessoas com zumbido, né? E daí, se a equipe crescer, melhor ainda, né? Mas naturalizar para o otorrino e formar uma equipe mínima em cada cidade, eu ia amar. Muito bom. E eu expando isso, Tani, para cada país, sabe? Para todos os países, porque realmente a gente falou em 15% da população mundial, né, segundo os dados do OMS, com zumbido. Então, a gente realmente precisa isso em todos os cantos, que as pessoas se interessem e tenham empatia, né? Porque realmente esse paciente, né, essa pessoa que está na nossa frente, merece ser cuidado com muita empatia e com muito cuidado. Queridas, me despeço de vocês agradecendo muito gratidão. Muito obrigada por vocês terem participado, de prontidão, aceitado. Não, vamos lá, vamos fazer. E aqui a gente finaliza o nosso Novembro Laranja, aqui, né, na minha participação, com essa linda live do zumbido, uma visão luso-brasileira. Olha que lindo, Portugal e Brasil juntos nessa luta aí, né, para a gente conscientizar cada vez mais
as questões no zumbido. Meninas, gratidão, meu coração assim, ó, alma lavada. Muito, muito, muito obrigada. Beijo. Tchau, Obrigada. tchau. Um Obrigada beijo. a todos que estiveram com a gente na live. E se tiverem dúvidas, eu vou agora salvar essa live no meu perfil. E aí vocês coloquem as perguntas lá. E aí a Ula e a Feli, elas respondem também. E eu vou coordenando isso. Obrigada, queridos. Então, para os brasileiros, bom final de dia. Para os portugueses, bom jantar e boa noite. Até mais. Tchau. Beijinhos. Obrigada. Beijo, tchau.